Muito bem, pessoal. Seguimos então com o diagnóstico e tratamento das dermatofitoses. É muito importante você saber que a dermatofitose é transmissível para o ser humano, portanto, constitui-se em uma zoonose. Até 30% dos casos de microsporose no ser humano é causado por Microsporum canis, portanto, adquirido dos animais, no contato direto com esses indivíduos contaminados. A maioria dos casos é adquirido de pacientes felinos. 50% das pessoas que forem expostas a uma dermatofitose no contato com os animais vão acabar se contaminando. E no ser humano, especialmente, a doença causa lesões principalmente no braço, no couro cabeludo e no tronco. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá então, Então a característica, no ser humano ela tem uma característica muito pontual, essas lesões circulares e avermelhadas que a gente está observando no tronco dessa garota, lesão também facial, ela está apresentando. Lesão semelhante nas nádegas desse indivíduo, um péssimo lugar para se ter dermatofitose, e no couro cabeludo deste guri, uma lesão alopécica circunscrita causada também por organismo dermatofítico. E finalmente a lesão ainda pode ocorrer na unha, causando então uma onicomicose, uma micose na unha que é de difícil tratamento, um verdadeiro pesadelo do ponto de vista terapêutico. Então, importante, a dermatofitose é uma zoonose. E aqui vocês veem o braço de uma aluna minha que tinha um gatinho que eu diagnostiquei com Microsporum canis e ela apresentava essas lesões avermelhadas, bem delimitadas, principalmente no braço. E eu enviei ela, evidentemente, ao médico, que confirmou o diagnóstico de dermatofitose adquirida de seu gato. Muito bem, professor, mas como é que a gente faz o diagnóstico, então, no nosso paciente, no cão ou no gato, no qual eu suspeito de dermatofitose? Então, vamos ver quais são as possibilidades que a gente tem em termos de diagnóstico. A primeira delas é a lâmpada de Wood. Percebam que a lâmpada de Wood não define diagnóstico definitivo de microsporose, tá? Mas é um exame fácil de ser feito, se disponível é rápido, barato, não requer prática nem habilidade, então vale a pena ser realizado. A lâmpada de Wood é uma luz ultravioleta. A gente liga a lâmpada de Wood, deixa ela aquecer ali por 5, 10 minutos, leva o animal para uma sala escura e coloca a luz ultravioleta sobre o pelo do animal. E o que a gente espera num animal com microsporose é que esse pelo vá fluorescer em até 30% até 80% dos pacientes com microsporose. Isso se deve principalmente a um metabólito do triptofano produzido pelo dermatófito, mas é um exame extremamente grosseiro, com muitos resultados falsos positivos e principalmente muitos resultados falso negativos. E por isso ele é considerado um exame de triagem e jamais um exame de diagnóstico definitivo. Então, vocês vão ver que os próximos exames não são imediatos, demoram um pouco para sair o resultado. Se você tem um paciente com lesões consistentes e positivo na lâmpada de Wood, enquanto você aguarda o resultado da cultura, por exemplo, que vamos ver a seguir, você pode iniciar pelo menos parte do seu tratamento. Tá joia? Então vocês veem aí exemplos de pacientes com lâmpada de Wood positivo. Esse aqui é o gatinho da aluna que vocês viram com lesão, apresentando fluorescência na região da cauda. E aqui não é um paciente meu, mas mostrando fluorescência muito importante na região auricular, principalmente com lesão dermatofítica. E uma pessoa aqui segurando sem luvas, o que não é absolutamente apropriado em função do caráter zoonótico da doença. Bom, uma outra maneira que a gente tem é por meio de coleta de amostras e realização de microscopia e cultura. Vamos ver, tanto para microscopia como para cultura, como é que a gente deve coletar essa amostra. A gente deve priorizar as margens da lesão e, de preferência, que não tenha sido medicado recentemente. O que a gente considera medicação recente? Menos do que 7 dias. E se foi feita, é preferível esperar esse período de 7 a 10 dias e aí sim fazer o exame. Pode ser passado um álcool 70% para minimizar a contaminação de micro-organismos, principalmente fúngicos oportunistas, e com uma lâmina de bisturi, ou escova de dente, ou pinça, você coleta os pelos e a caspa, tá? Caspa é muito importante, deve ser coletado, deve serem evitados principalmente áreas exudativas e crostosas, e aí você vai pegar esse material
e enviar para a cultura e colocar um pouco numa lâmina para fazer microscopia, que a gente vai ver no próximo slide. Se for um caso de dermatofitose em unha, a coleta tem que ser cirúrgica, porque você tem que coletar um fragmento proximal da unha, e aí você coleta a unha toda e manda para a realização do exame de cultura. Tá joia, pessoal? Importante não colocar essa amostra em frasco fechado, porque não se trata de um micro-organismo anaeróbico. Bom, como é que é o exame direto? Então você fez lá o raspadinho do pelo da pele, coletou caspa e pelo, colocou numa lâmina de microscópio, lá colocou uma potassa ou colocou um óleo mineral para você clarificar, a amostra, né? Significa separar, né, a amostra ali, abrir bem os pelos. E aí você vai colocar no microscópio e observar principalmente no aumento de 10. Procurando do lado externo do pelo, então aquela característica ectótrica que eu falei anteriormente, procurar identificar as hifas septadas ou os artrosporos destes micro-organismos. Tá? O exame direto, embora seja fortemente sugestivo de dermatofitose, ele não define o tipo de dermatófito. Portanto, se é um Microsporum canis, um Microsporum gipsum, um Trichophyton, um Mentagrostis. Faz diferença? Não, porque o tratamento é o mesmo para todos eles, tá? Então o exame direto é muito interessante de ser realizado porque ele pode te dar um diagnóstico presuntivo sólido de forma bem imediata. Professor, é fácil encontrar o fungo? Não, não é fácil. A maioria das vezes ocorre resultado falso negativo e você precisa de algum treinamento para poder visualizar esses fungos na porção externa do pelo. Não é tão simples. E realmente precisa treinar o olho para procurar esse micro-organismo, tá certo? E o que é considerado o padrão ouro de diagnóstico da doença dermatofítica é a cultura fúngica e é recomendado em todos os casos de suspeita de dermatofitose. Então essa mesma amostra que você coletou e fez a microscopia direta, você separa um pouquinho dela para a realização do exame de cultura. Então você coloca num potinho, por exemplo, um potinho de coleta de fezes, pode ser, envia para o laboratório e lá eles vão utilizar um meio de destrose agar de Saburro ou um meio DTM, tá? Que são meios de crescimento dermatofítico. O meio DTM ele é bem rápido e ele muda de vermelho para vermelho, ele tem uma coloração e muda para vermelho em até 10 a 14 dias. E isso indica o crescimento de um organismo dermatofítico. E aí o microbiologista do laboratório vai fazer a microscopia dessa cultura e definir qual das 3 espécies de dermatófito que está acometendo este cão. Pode acontecer resultado falso negativo? Pode, então uma cultura negativa, embora não seja tão frequente, ela não descarta a possibilidade de microsporose. Se existe uma forte suspeita, a gente tem ainda um elemento de diagnóstico que pode ser utilizado, que eu vou falar daqui a pouquinho. E tá ele aí. É a histopatologia. Então, pessoal, para dar um exemplo mais prático, para ficar mais tangível, tá? Foi o que eu passei no caso da tsunami. A tsunami tinha aquelas lesões que vocês viram, profundas, né, com úlcera, trajetos drenantes, e o exame de cultura dermatofítica deu negativo no caso dela. Eu tinha feito até antes da biópsia. Mas a biópsia é que mostrou uma grande quantidade de micro-organismos dermatofíticos no folículo piloso da tsunami. A histopatologia também não confirma de qual espécie se trata, se é Microsporum canis, Microsporum gipsum ou Trichophyton mentagrostis. Mas ela determina a infecção dermatofítica. Então ela é muito interessante em casos ainda suspeitos em que a cultura seja negativa ou principalmente quando a lesão é nodular, aquele tal do Carion, ou então mais raramente um pseudomicetoma, que são lesões nodulares, que aí você tem que tirar cirurgicamente. Claro, você pode cultivar esse tecido também, como fez com o pelo e com a caspa, mas pode também fazer o histopatológico, tá? Eu coloquei aqui no slide a descrição de um histopatológico, mas é evidente que eu não quero que vocês saibam essa descrição histopatológica. Isso é trabalho do dermatopatologista, mas o que vocês têm que saber é que no exame histopatológico pode ser observado o micro-organismo dermatofítico, o que define essa documentação tecidual, define o diagnóstico de dermatofitose. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo, são 4 exames que a gente utiliza principalmente. A lâmpada de Wood, que é um exame de triagem mais grosseiro, com muitos resultados falsos negativos, mas interessante.
A microscopia direta, também muitos resultados falsos negativos, mas também é definidor de diagnóstico. A cultura fúngica, padrão ouro, tá? Uma vez crescendo o micro-organismo, tendo a correlação clínica, então a gente está falando de uma dermatofitose, mas também pode dar resultado falso negativo. E a histopatologia, que é a documentação tecidual do dermatófito, não define a espécie, mas também é muito útil em casos suspeitos em que a cultura seja negativa ou então em lesões nodulares como o Kerion e o pseudomicetoma. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, não deixem de mandar as dúvidas nos nossos canais de comunicação. Vamos em frente falar de tratamento de dermatofitose. Basicamente, a gente tem o tratamento tópico e o tratamento tópico sistêmico. Na imensa maioria dos casos, é recomendado a sinergia do tratamento tópico com o tratamento sistêmico, tá? Para a realização do tratamento tópico, se for um animal de pelo longo, como por exemplo um chow-chow ou um gato persa, é recomendada a tricotomia, então a tosa completa desse paciente, porque isso provavelmente vai facilitar o tratamento. Essa conduta ainda é um pouco polêmica, tá? Mas de maneira geral ainda é recomendada. Cremes e loções não são úteis no tratamento da dermatofitose, porque mesmo que a lesão seja focal, provavelmente existe dermatófito difuso no pelo do animal. Então, como é que você vai fazer para tratar com creme ou pomada? Você vai besuntar o animal inteiro de pomada? Não tem como fazer isso, né, pessoal? Então, para tratar de forma tópica a dermatofitose em cães e gatos, é recomendado ou shampoo ou rinçagem. O que é rinçagem? São soluções, né, medicação líquida, que a gente asperge sobre o pelo do animal e deixa ali ele por um tempo fazendo efeito, né? Então são os que a gente chama de rinse ou rinçagem. A maior parte das vezes a gente utiliza shampoo mesmo, tá? Mas para gato especialmente pode ser particularmente interessante a rinçagem, uma vez que boa parte dos gatos não concordam de bom grado em tomar o seu banho, principalmente sendo um banho 1 ou 2 ou até 3 vezes por semana. E aí o principal agente é o shampoo de cetoconazol 2%, é o que a gente utiliza. O shampoo de clorexidine 3% é aquele que utilizava na piodermite, também tem ação dermatofítica, mas o cetoconazol é a primeira linha de escolha. E o micanazol vocês podem encontrar então na forma de rinses, que é uma possibilidade aí de tratamento, como eu disse anteriormente, principalmente em pacientes que não colaboram com o banho, que deve ser realizado de 2 a 3 vezes por semana. Bacana, pessoal? E quando existe indicação de tratamento sistêmico junto com o tratamento tópico? Percebam que o tratamento tópico nunca deve faltar. Tá bom? O tratamento sistêmico já é indicado de imediato quando existem lesões multifocais, ou se é um animal de pelo longo, chow-chow, gato persa e assim por diante. Se existem contactantes, animais contactantes, a ausência de resposta ao tratamento tópico isoladamente no período de 2 a 4 semanas. E talvez a gente ainda possa acrescentar aí o critério de tutor imunossuprimido, assim como a gente conversou em doenças bacterianas. Tá joia, pessoal? De forma geral, eu, particularmente, sempre utilizo o sinergismo do tópico com o sistêmico. Eu acho um desperdício de tempo começar o tratamento tópico, ver se ele vai fazer efeito para depois tentar o tratamento sistêmico, dado ainda o risco de contaminação do tutor nesse período. Então eu prefiro, de forma geral, começar o tratamento sistêmico com o tópico de forma sinérgica. Bacana? E como é que funciona este tratamento sistêmico? A gente tem principalmente 3 fármacos utilizados: o cetoconazol, o itraconazol e o fluconazol. São da mesma família farmacológica. O cetoconazol a gente utilizou por muito tempo para tratamento das dermatofitoses, mas dados seus efeitos adversos, principalmente em fígado, e hoje o itraconazol com um preço muito acessível, e principalmente o fato de você poder administrar o itraconazol uma vez por dia, e isso é particularmente valioso em gatos, o cetoconazol é de 12 em 12 horas. Gato, às vezes, a gente pode fazer até a cada 48 horas. O itraconazol se tornou a primeira linha de tratamento das dermatofitoses. Fluconazol a gente utiliza menos frequentemente, tá, para o tratamento, é uma medicação também mais onerosa. Enfim,
Dessas três, o itraconazol é normalmente a primeira linha de tratamento da doença dermatofítica. Coloquei para vocês também a griseofulvina, que existe no mercado, alguns profissionais gostam de utilizar, eu particularmente nunca utilizei e não tenho intimidade com o uso da griseofulvina. Continuo recomendando como primeira linha de tratamento o itraconazol oral associado ao banho de cetoconazol 2%. E aí, professor, por quanto tempo eu trato esse paciente? Da mesma forma que para dermatose a gente tinha que fazer raspados de controle, aqui a gente faz culturas de controle. Tá? A literatura recomenda que a gente faça uma cultura por semana e interrompa o tratamento, mantenha ele por um período de 4 semanas, até que se tenha 3 culturas negativas. Tá? Então, neste critério de culturas semanais, você tem que atingir pelo menos 3 culturas negativas. Como é muito difícil fazer cultura toda semana, nem todo tutor vai concordar, né? Então, do ponto de vista prático, muitas vezes isso é inexequível, a gente pode fazer de uma outra forma. Trata durante 4 semanas, um mês, e repete a cultura. Como vocês viram que o resultado demora 10, 15 dias, enquanto a gente aguarda o resultado, a gente mantém o tratamento. Se a cultura vier negativa, você mantém aí mais 4 semanas de mais 2 semanas de tratamento, até completar 4 semanas ao todo do momento que foi realizada a cultura e interrompe. Se a cultura vier positiva, aí você aguarda o término do mês, do período de um mês após a realização da cultura e repete novamente, semelhante ao que tinha sido feito com a dermatose. Ficou confuso? Vamos lá de novo. Teu paciente começou o tratamento no dia 1º de maio. Tá? Você mantém esse tratamento até o dia 1º de junho. No dia 1º de junho você repete a cultura. Repete a cultura e, enquanto aguarda o resultado, mantém o itraconazol e mantém os banhos. Aí o resultado saiu no dia 15 de junho e deu negativo. Legal, você mantém o tratamento até o dia 1º de julho e para. Se deu positivo, você mantém até o dia 1º de julho e no dia 1º de julho repete a cultura. Enquanto aguarda o resultado, mantém o tratamento e o ciclo se repete. Tá? Então é isso que normalmente eu faço para controle de tratamento da doença dermatofítica. Na maioria dos casos, o tratamento fica entre 2 meses e até 5 meses ou mais em alguns casos. Quando a gente tem doença profunda, como era o caso da tsunami, o tratamento pode chegar até 1 ano. Como foi o caso dela. Ele inicialmente tratou 6 meses, melhorou muito, interrompeu, rapidamente a lesão voltou. Então a gente manteve por pelo menos 1 ano o tratamento dela. É um tratamento chato muitas vezes, alguns animais demoram muito para entrar em remissão e outros respondem de maneira mais imediata à instituição do tratamento. Tá joia, pessoal? Então finalizamos o conteúdo de dermatofitose. Espero que vocês tenham entendido. Volto a dizer, se tiverem dúvidas, procurem-me nos nossos canais de comunicação. Na aula que vem, a gente volta com outra importante doença fúngica, que é a malacesiose. Até daqui a pouco, pessoal!